Você tá me... Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de agosto de 2014, é um sábado. O verbete é de número 3123, ele tem 5 páginas, 45 logias e 20 máximos. O tema é trinômio, arrogância, competição, ostentação. Foi elaborado segundo a especialidade conviviologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Cleverson Rachadel. Cleverson Luiz Rachadel, ele é brasileiro, natural de Itajaí, Santa Catarina, é graduado em Geografia, especialista em Ciências da Educação, voluntário da Conscienciologia desde 2002, docente da Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde 2003. O trinômio arrogância, competição, ostentação é a conjunção das 3 posturas conscienciais egóicas assentadas no privilégio, na concorrência e na autoimagem de superioridade, fundamentada na ausência de autoconfiança, carência de reconhecimento e necessidade de aprovação externa. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autoimagem idealizada, o carregamento do SEM dos autopensenes, a falta de espontaneidade na expressão dos autopensenes, a minimização excessiva dos exopensenes perante a exaltação dos autopensenes, o holopensene pessoal aberto ao diálogo. Na fatologia, a arrogância enquanto princípio pessoal, a competição na condição de meio, a ostentação enquanto fim, a realidade íntima abafada pela vaidade, o narcisismo expresso no trinômio empáfia, concorrência e exibicionismo, a preocupação em integrar algum tipo de elite social, econômica, étnica, cultural ou intelectual, a demanda egocêntrica pela satisfação de plateia real e ou imaginária, fomentando a tríade da presunção, rivalidade e vanglória, a dificuldade de perceber o universo multifacetado dos acontecimentos devido ao egocentrismo, a renovação da convivência pela ausência de competitividade, arrogância e ostentação, os ajustes proexológicos, o reencontro consigo mesmo, o autêntico reencontro entre os companheiros de jornada, superando arrogâncias e ostentações inócuas. Na parafatologia, o parapsiquismo restrito, a afinidade com os guias amauróticos extrafísicos, a melex altamente evitável, mediante a superação do trinômio arrogância, competição, ostentação, a autorrenovação explicitada na renovação da psicosfera e a para-identidade intermissiva. A gente chama atenção que no detalhismo tem 14 máximos, o que dá um status de qualidade para o verbete, sem ostentação, sem arrogância, sem competição, tá? Bom, na remissiologia nós destacamos competição assediadora, consréu estelar, descarte dos resquícios, descensão cosmoética e prova do orgulho. O trinômio arrogância, competição, ostentação ainda é lugar comum na socim patológica atual. A interassistencialidade e as recins profundas constituem a saída para a questão. Você já refletiu sobre os nefastos efeitos da tríade presunção, rivalidade e vanglória? Quais as conclusões advindas? Na filmografia específica tem uma referência
e na bibliografia específica tem uma referência. Bom, agora a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, constituída por Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Vaidade, narcisismo, apriorismo, maniqueísmo, exibicionismo, egocentrismo, concorrência, rivalidade, presunção, autoengano, soberba, reconhecimento, autoenfrentamento, interassistenciologia, grupo karmologia, holomaturologia, cosmoeticologia, proexologia, ressexologia e conviviologia. Antes da gente passar aqui para a tertúlia propriamente dita, eu queria fazer a divulgação, vou fazer, né? A divulgação da promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, do professor Valdo Vieira, que é a mega obra-prima dele, e consta de 2 volumes, e na compra antecipada você ganha 20% de desconto, saindo do valor de 340 para 272. Além desse ganho financeiro, a gente está aí já ganhando evolutivamente ou energeticamente na hora que a gente entra nesse fluxo, né, desse holopensene aqui do Léxico de Ortopensatas, que constitui também um resumo da obra, da vida, né, do professor Valdo, tem muita coisa pessoal dele mesmo, e o modo como ele vê o cosmos, e além disso um resumo bem interessante aí da própria ciência conscienciologia, né, dos princípios da ciência conscienciologia. Então é uma obra interessantíssima mesmo. Quem tiver interessado em participar dessa promoção pode entrar em contato com a Editares pelo telefone 45 código de área 21021407 ou pelo e-mail editares@editares.org. A Epígrafe também pode efetivar essa compra, né, na Epígrafe pelo telefone 45 código de área 35250867. A Epígrafe também disponibiliza o Shopcons, www.shopcons.com.br. Além disso, a gente sabe que nos centros educacionais do IEPC, ou seja, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo, também se pode fazer essa adesão aí à compra antecipada do Léxico de Ortopensatas. Eu esqueci de colocar aqui, pelo Shopcons da Epígrafe, o frete é pago pelo comprador. E eu também sempre dou aquela dica, não paga o frete, vem aqui pegar e aproveita e organiza. Passa uma semana aqui nesse balneário energético, né? Aproveitando aqui um pouco com a gente e trazendo também a sua energia para a gente aqui. Bom, Cleverson, agora, antes da gente ainda passar aqui para as perguntas, né, dos teletertulianos, a gente queria saber de você, o que te motivou a fazer esse tema de verbete, quais foram os ganhos que você teve ao aprofundar nesses temas, fazer o verbete, como é que foi para você esse tema? Olá, boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Eu gostaria então de começar a expor aqui com essa questão da Rosa, que é um pouco do que está colocado lá na frase enfática, né? Então a questão mesmo de que a saída para a questão do trinômio arrogância, competição, ostentação passa necessariamente pela assistencialidade e pelo abertismo, né? Então, só que dentro do meu contexto pessoal, acaba sendo aquela condição da pessoa que se achava aberta, mas que na realidade não era aberta. Então, esse processo já vem de um refinamento, vamos dizer assim, é uma reciclagem que eu vivenciei, né, uma reciclagem intraconsciencial, que possibilitou que eu pudesse enxergar um determinado conjunto de comportamentos meus relacionados a essa atuação. Não que eu fosse algum tipo de arrogante no sentido cinematográfico. Explícito, né? Né? Ou novelesco,
Mas é que existiam algumas circunstâncias em que haviam os sintomas necessários para a identificação. Então, eu sempre fui considerado, ou fui visto, inclusive dentro do meu grupo familiar, como uma pessoa modesta. Entende? Só que nós somos inteligentes. E nós sabemos demonstrar atitudes, ações, palavras, comportamentos que seriam a demonstração de que você é modesto. Então, o que acontece é que a gente tem que fazer um certo tipo de sondagem, de averiguação, para conseguir identificar melhor. O que me fez parar para pensar sobre o tema, né, sobre a questão da arrogância em particular, porque em alguma fase, alguns anos, eu comecei a identificar uma tendência minha, um dos sintomas, né, uma tendência a eu entrar em conflito, né, desacordo, desentendimento com pessoas que estavam numa condição em que seria hierarquicamente acima de mim, mas que eu considerava que da parte da pessoa ela teria que ter uma atitude de igualdade comigo. No caso, assim, eu partia desse princípio que toda pessoa teria que se tratar com maior igualdade. E nessas circunstâncias, a minha preocupação acabava sendo sempre de ter um posicionamento coerente. Então, o meu foco era me manter coerente com as minhas convicções, diante do desentendimento. Com o passar do tempo, eu fui conseguindo entender que o fato de eu estar tentando ser coerente comigo mesmo não necessariamente queria dizer que eu estava sendo assistencial. Então, muitas vezes a gente valoriza que nós tenhamos uma questão de coerência, de pertinência, de melhor posicionamento, e isso, no fundo, às vezes esconde uma questão de querer estar certo na situação. E aí, com o tempo, eu consegui identificar que existia uma condição de que eu não estava vendo a assistência possível no contexto. Então, assim, às vezes você não consegue mostrar para o outro alguma coisa e você fica martelando naquilo. Mas aquilo é o mais assistencial a ser feito? E o grupo que está sendo assistido nessa circunstância, nessa situação? Se você está focado em querer ser autocoerente, né, ter um bom posicionamento na situação, às vezes você está justamente abrindo mão, momentaneamente, de perceber assim, mas qual é a assistência possível? Né? Então essa pergunta, na medida que eu fui fazendo em várias situações, ela começou a me esclarecer. Né? Tem até o verbete do colega ali, o Ricardo Zaslavski, que trata da questão da pergunta desassediadora. Né? E eu acho que foi um elemento como esse, que me auxiliou. Só que não foi uma coisa assim de uma hora para outra, porque assim, essa crença íntima, uma das coisas que eu coloco no verbete é a questão das crenças. Né? Nós temos crenças sobre nós mesmos. Né? E como que devemos nos comportar. Então, aquela situação da modéstia, para mim, era tão forte, né? E desde garoto eu sempre desgostei, né? Nunca considerei bom, interessante ser arrogante, de forma alguma. Inclusive, com os meus colegas desde a adolescência, eu sempre fui uma pessoa que acabava pontuando essa questão com os meus colegas, de alguma forma. De ser justamente ao contrário, de buscar essa condição de modéstia. Mas, por isso mesmo, eu acabei escondendo isso. Né? E aí, outra coisa também é que, nessa circunstância, quando você está querendo muito passar uma certa condição, né, vamos supor, no meu caso, a estrutura que eu identifiquei era a necessidade de ser coerente consigo mesmo, a pessoa, às vezes, se relaciona com os outros em relações mortas. O que são relações mortas? É quando você já tem pré-estabelecido o que você vai fazer, como você vai fazer, e diante das situações, você tem os seus arquivos de memória guardados já. Você já sabe assim, para essa situação eu tenho tal resposta. Então você, na verdade, já matou a relação de começo. Você já abortou a possibilidade de interassistência autêntica. Né? Então, uma das necessidades maiores da pessoa que trabalha com essa questão da impressão aos outros é que ela mata os seus relacionamentos logo de cara, de saída. Né? Então ela não estabelece relações autênticas de interassistência, que possam construir uma condição realmente otimizada dentro da possibilidade de diálogo e de trabalho em comum.
Então isso aí é uma coisa que a gente tem que conseguir trabalhar para jogar fora de imediato. Dá trabalho, né? Dá bastante trabalho, porque a nossa tendência é sempre ir com alguma reserva, algum escudo, algum procedimento já meio que guardado, né? Para você agir. Mas quando você começa a trabalhar mais com abertismo, junto com as pessoas, e com assistencialidade ao mesmo tempo, aí você consegue ir aperfeiçoando. Aí você já consegue encontrar o seu farol, vamos dizer assim, né, um caminho. E outras situações começaram a detectar que eu estava criando situações que não estavam sendo saudáveis e que eu ainda não conseguia entender o que era especificamente. Ainda estava na sintoma levantando, né, um diagnóstico, alguma coisa assim. É a questão de que muitas vezes eu queria já estar pronto. Eu já queria dar conta das coisas. Eu tinha uma ansiedade, uma necessidade de que as coisas já estivessem funcionando, que eu já dominasse as energias de uma forma, ou que estivesse produzindo tantos trabalhos escritos, e assim por diante, né? Então o que acontece é que essa ansiedade fazia com que eu quisesse crer que eu estava naquela condição de alguma forma, e eu não estava olhando para a minha realidade autêntica, né? Então isso também é um fator que dificulta você fazer qualquer diagnóstico, inclusive, né? Porque você fica numa ansiedade de desenvolver a sua assistencialidade, de ter um contato maior com o amparo, e aí depois fica se perguntando, se questionando por que ainda não, por que não está assim, por que não está assado, dentro de uma idealização que você tirou de algum lugar e que colou em você, né? Porque você quis, em algum momento. Né? Em algum processo aí você estabeleceu aquilo como uma crença. Ou então você já veio do intermissivo. Eu fico ouvindo você falar, assim, o que me passa, né? Você deve ter tomado uma vacina bem forte no seu intermissivo contra essa questão de arrogância. No passadão você deve ter sido essa pessoa. Chegou aqui, a gente trabalha por polaridade, né? Então a gente veio de uma situação de arrogância, você trabalhou isso no curso intermissivo, tem a sua polivalência, chegou aqui, você tem essa sensação de que pode fazer mais, que está restrito no teu soma, e ao mesmo tempo você caiu pelo lado oposto, você foi pelo lado da humildade para contrapor. E agora, na tua maturidade, você está fazendo o caminho do meio. Eu penso extremamente saudável, entendeu? O pior, o que não é saudável, é você não ter aberto os olhos para essa situação. Mas eu acho que essa coisa da polaridade, né? Eu acho muito importante. Você é o caminho que todo mundo passa. Então, assim, eu conheço várias pessoas, né? Tinha um traço muito, como que eu vou dizer, retrógrado, né? Muito desses que a gente não gosta, né? Socialmente ruins. Aí foram fazer terapia, viraram ao avesso, assim, e depois elas foram chegando no meio. Então, eu acho que esse é um processo natural mesmo da gente, eu acho que é extremamente saudável. Agora, essa sua sensação de saber que pode escrever, que sabe, isso aí eu acho que é de curso intermissivo do restringimento intrafísico. É da sua vida pregressa, é o paracérebro seu, sua paragenética, querendo se expressar num corpo que é restrito. Bom, é a minha impressão, eu queria que você comentasse sobre isso, porque eu não estou com a verdade, não, estou só levantando hipóteses para você. Eu coloco o seguinte, que eu acho que quanto mais a gente vai percebendo que nós temos diversas qualidades, né? Todos nós temos uma diversidade de trafores. Então, assim, numa situação de competição, né, um dos tópicos que está ali no título, você tende a se sentir muito seguro em algumas coisas. E quando você aprende isso muito cedo, você às vezes se acostuma a vestir aquela camisa daqueles traços, né? Ou o intelectual, ou a pessoa alegre, ou a pessoa que tem alguma habilidade específica ali que é mais reconhecida. E você vai acumulando essas informações de uma maneira que você consiga se manter forte dentro da vida intrafísica. Né? É uma forma até de autossustentabilidade. Eu diria até também, antes disso, de autossustentabilidade. Mas que em algum momento a pessoa acaba confundindo
né? E aí não tem o discernimento e começa a usar isso como uma forma de se manifestar na SOCIM e esquecendo de outras coisas que ela tem que trabalhar. Ainda tem aquela questão que a gente ouve muito aqui, que o temperamento é a última coisa que muda. E o temperamento é consciencial. Então, veja só o dilema e o conflito, às vezes, íntimo que a gente vive. A gente foi pensada para o curso intermissivo, com os nossos trafares, com as nossas arrogâncias. Se você olhar aqui, quem de nós não foi arrogante no passado? Entendeu? A gente fez parte da elite que estudava, que tinha poder, enfim. Ou da nobreza, aquela que a gente sabe, né? Então, aí você vai para um curso intermissivo, aquelas parapsicotecas, você vê que aquilo nada daquilo é bom, tal. Você vem com toda a proposta íntima de ficar diferente, mas o temperamento, ele está ali, ó, ele está ali. Uma hora ou outra ele vai eclodir ali, você vai enxergar. Né? Ele fica puxando, vamos dizer assim. Ele fica puxando. O manche ou a direção para uma certa Mas tendência. esse momento que você está vivendo é excelente, né? Quer dizer, você olhou, você sabe que tem aquele temperamento, viu o movimento, o lado oposto, e agora vai chegar no... E trouxe o nome, Clever, que é inteligente, som, né? Filho da inteligência. É verdade. Não pode esquecer. Você tem um fio de autoconfiança. Eu estou falando isso porque assim, é legal a gente saber ter essa visão, porque você está no processo evolutivo, mesmo achando que está voltando um pouco atrás. Né? Uma coisa que eu queria complementar, que eu estava comentando antes sobre o sintoma, alguns sintomas que eu identifiquei, um outro sintoma que talvez alguns colegas possam reconhecer, com o passar do tempo, eu notei estranhamente que a minha motivação pelas tarefas assistenciais, algumas das tarefas, começou a diminuir. A minha motivação pessoal em relação às tarefas. E o alerta piscou para valer quando eu estava para ministrar uma palestra ou curso e eu senti uma menor motivação do que eu estava acostumado em relação à atividade. E é uma coisa que para mim sempre foi essencial e natural, assim, eu gostar de cada atividade, né, de dinâmica docente. E o que eu consegui identificar foi que eu estava dentro desse processo de tal forma que ele começou a atingir também aquilo que eu dava mais valor. Porque na medida que você está não sendo autêntico, que você está se escudando, de certa forma, em algumas situações, você acaba não vivenciando plenamente aquilo que você, mesmo aquilo que você mais gosta, né, de fazer. Porque você não está sendo você plenamente. Então, na medida que você não está sendo você plenamente, você não está fazendo aquilo de fato. Você está fazendo uma outra coisa que parece ser aquilo. Parece ser assistência. Então, eu comecei então a reavaliar isso aí. Eu, sem querer, em algum momento, e mesmo tendo todo o cuidado, como até pelo que você comentou, Rosa, dessa questão dos sinais intermissivos aí que às vezes a gente está identificando para a gente não se desviar, né, de situações que a gente já conhecia antes, me parece que eu hierarquizei a atividade. E aí eu estava me colocando numa condição de que, assim, a partir do momento que eu já escrevi um artigo, eu já estou num patamar específico. Se eu estou numa determinada condição de docência, é porque eu já atingi uma determinada condição. E assim por diante. A gente pode fazer isso com vários elementos, né? Mas no meu caso eu comecei a identificar isso. Então, quando eu consegui fazer esse movimento de reciclagem para a questão de focar mais na condição da assistencialidade, do abertismo, da experimentação, da vivência, eu acabei rompendo com tudo isso. E eu quebrei o esquema que estava sendo montado. Uma coisa que foi fundamental também, que me ajudou bastante, foi a questão da consciencioterapia. Né? Então, eu tinha inclusive resistência à consciencioterapia, porque eu pensava assim, a pessoa que faz consciencioterapia é porque ela não está conseguindo fazer a reciclagem dela. E isso, logicamente, tem todo um raciocínio de... Mexe com orgulho, né? Com a arrogância. E foi muito interessante, assim, aqui era final de um ano, e eu estava me programando para o ano seguinte fazer, e já estava me inscrevendo para fazer a consciencioterapia, que no caso é uma atividade que eu fiz intensivamente, ou seja,
ao longo de uma semana aqui, né, no campus do CAEC, desculpa, no campus da UEC, na Consciencioterapia, e quando eu tomei a decisão, eu já percebi energeticamente que tudo mudou. Então, assim, eu já estava fazendo vários movimentos de mudança, mas quando eu tomei essa atitude específica, parece que a equipe extrafísica fez assim, agora a gente tem como trabalhar mais, agora vamos entrar com tudo. Tanto que quando eu cheguei na Consciencioterapia, o primeiro dia de Consciencioterapia foi como se eu tivesse tirado as minhas tripas para fora, assim, porque eu nunca tinha falado tanta coisa da minha vida em tão pouco tempo para alguém que eu tinha recém-encontrado. Então, ali eu me expus bastante e foi muito produtivo aqueles dias, né? E teve muito processo de reciclagem, de ajustes que foram sendo feitos ao longo dos meses que antecederam, né? Então, eu estou relatando só esse processo inteiro, assim, para deixar mais claro que houve muitos movimentos, né? Houve retrocessos em algumas eventualidades, algumas situações, mas na medida que eu me determinei, me coloquei numa condição mais assim, não, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero uma afirmação, uma afirmativa que me ajudou muito, foi assim, ó, tem alguma coisa errada, então eu tenho que pensar diferente do que eu pensei até agora. Eu não estou conseguindo pensar diferente do que eu penso, porque se eu estivesse pensando diferente, eu já teria achado alguma solução. Eu continuo pensando da mesma forma e por isso eu estou achando sempre a mesma situação. Eu me pergunto muito isso também. O que eu tenho que pensar diferente que eu não estou pensando para encontrar uma outra solução? Penso muito isso. Isso aí é, eu diria, a célula do abertismo consciencial. Se não está funcionando, eu tenho que pensar diferente. Agora eu fiquei pensando aqui, eu estava procurando aqui, não achei, sobre a mini peça do Max Mecanismo. Assim, o desafio, né, para uma pessoa que tem arrogância, competição e ostentação. Essa ideia, você está falando muito da interassistência, né, de voltar a sua visão para a interassistência, que nada mais é do que participar como uma mini peça do Max Mecanismo, aquela pessoa que vai fazer sem humildade, mas vai fazer, ninguém vai ver que fez e está fazendo. E a autossegurança que a gente tem que ter para isso, né? Despojamento total de competição, de ostentação, abrir mão disso completamente e estar ali, uma convicção íntima de que aquele trabalho é o importante para ser feito, não para você, mas para todo o que está em volta. Eu vejo que nós temos que aprender, às vezes, a educar o nosso psicossoma. Vamos dizer assim, eu falo que a gente tem que fazer o diálogo do nosso mental soma com o nosso psicossoma, né? Então, assim, o mental soma, de vez em quando, ele tem que explicar para o psicossoma que tem certas coisas que já não valem mais a pena, né? E aí fazer um processo de educação com ele. Então, uma das coisas que eu percebo é essa condição do o que te satisfaz, o que te dá prazer. Então, quando nós temos uma condição de uma satisfação mais instintiva, nós procuramos ganhos mais imediatos. Então, quando nós estamos trabalhando com a questão da assistencialidade, e muitas vezes assistencialidade significa assistir sem ter nenhum reconhecimento, né? Tem muito processo nosso de reciclagem que é feito no silêncio, só dos pensamentos. E nós temos que desenvolver, ajudar nosso amigo psicossoma a entender melhor esse processo, sabe? Do quanto que isso é importante, porque depois que você realiza, você entra num estado de energia, de ampliação cosmoética, você se sente mais cosmoético, mais autêntico com as pessoas, com você mesmo, e não tem nada que valha mais a pena do que isso. Né? Só que é um valor que, do ponto de vista mais instintivo, mais emocional, ele não te dá um retorno imediato, né? É um investimento. Você quer fazer uma pergunta? Primeiro eu quero parabenizar pelo tema, né? Importante aí, pelo menos para mim, muito importante, por isso é que eu estou aqui. Você falou lá no início, quando a Rosa perguntou, que você tinha algumas situações de querer que a pessoa tratasse você, a pessoa que estava em grau de hierarquia, vamos dizer, superior, que tratasse de igual para igual, né? Qual que é o diagnóstico disso? Você chegou a um diagnóstico assim? Bom,
Você está querendo dizer, fora a questão própria da arrogância, alguma coisa mais específica em relação à questão problemas com hierarquia? Por que, por exemplo, que eu também tenho isso, é por isso que eu estou querendo entender. Certo. Será que é por isso? Aí eu já vou complementar o que eu estou pensando. Será que porque a gente já teve poder, a gente já estava de forma hierárquica numa posição superior, e aí quando uma pessoa vem e olha a gente de cima para baixo, aquilo a gente não engole bem? Seria mais ou menos isso? Uhum. O processo de poder de anterior, né? Uhum. Eu diria para você o seguinte, assim, que existe a questão do orgulho pessoal, tá? De uma certa vaidade de ser reconhecido como tal e qual, né? Então, dentro de nós temos uma necessidade de um certo nível de reconhecimento mínimo para a gente se sentir bem, entende? E a outra pessoa, nós aguardamos da outra pessoa que ela corresponda a essa expectativa de reconhecimento mínimo que nós desejamos. Agora a questão é a seguinte, é você conseguir entender qual é o mecanismo seu em que você estabelece esse nível de reconhecimento mínimo, esse orgulho mínimo para você se sentir considerada, e que aí, a partir de então, você vai respeitar o outro e educadamente, vamos dizer assim, inclusive nos pensenes. A gente tem que ter um pouco de cuidado aí, porque esse reconhecimento externo não é sempre orgulho. Porque a gente tem que viver, a gente vive com o princípio do exemplarismo. Então, assim, se você se faz alguma coisa, como é que você vai saber se aquilo teve uma boa repercussão ou não? Então, não precisa que o outro fale que aquilo é bom, mas você vai ver a repercussão boa. E o olhar, identificar a repercussão boa, aquilo é um retorno. Né? Não precisa de que o outro reconheça, mas assim, o fato vai fazer você reconhecer. Então, é importante, eu penso assim, eu acho que é importante você ver o que está acontecendo com aquilo que você faz. Isso não quer dizer necessariamente orgulho e arrogância. Porque às vezes tem a questão do respeito mesmo. Faltou com o respeito, está sendo tratada da forma melhor, adequada, também tem a hierarquia também não quer dizer que o que está superior a você pode tratar você de qualquer maneira. Uhum. É superior, tem uma hierarquia, você vai compreendendo que tem limites para a tua atuação, que mesmo que você tenha uma grande ideia, você não pode passar daquele chefe, você tem que falar com ele primeiro. A hierarquia, mas isso também não significa que o hierárquico acima possa tratar o abaixo de qualquer maneira. Acho que tem que tratar como pessoas, como consciências, mas assim, o trabalho é trabalho. Acho que a gente tem que separar, eu falo para mim também, a gente tem que separar o trabalho, a hierarquia de trabalho e a hierarquia de pessoas. Eu acho que quanto mais, assim, falando de consciência, quanto mais a consciência é evoluída, quanto mais ela pode menos. Então, mais ela fica igual a você, mais ela pode ficar igual a você. Agora, tarefa não. Se é uma tarefa na estrutura, se tem uma estrutura hierárquica de tarefa, a gente tem que seguir aquela estrutura de trabalho. Senão, vira uma confusão. Acho que são duas coisas aí que a gente não pode misturar, né? Sim, aqui a colocação... foi dentro dessa questão, né, de quando a gente se sente não reconhecido, que a gente tem cria um certo tipo de ressentimento. Isso, né? Eu acho que então, o sentimento que você tem. Isso que a gente estava colocando. Então, assim, a sintomática de que tem alguma coisa ainda pegando, né, é quando nós sentimos uma dor no nosso ego. Isso. Se nosso ego está doendo na interação, porque veja bem, assim, uma pessoa que de alguma maneira ela cabe dentro da hierarquização, né? Ela se empodera, mas não no sentido cosmoético, ela acaba usando aquilo ali e até por causa de alguma imaturidade dela, algum processo que ela não está bem resolvido, ela usa aquilo ali de uma maneira que apresenta uma dificuldade de diálogo, uma arrogância ou algum tipo de elemento desse. Se nós estamos nos sentindo mal diante dessa situação, nós temos que entender o seguinte, que nós estamos nos sentindo mal diante de uma pessoa que está com uma patologia, uma parapatologia. A pessoa está com uma dificuldade de lidar com a atividade, a tarefa que ela está realizando. Então, se nós estamos nos irritando, nos magoando, nos ressentindo, estamos nos magoando, ressentindo em relação a alguém que está com problemas intraconscienciais.
Ela está com uma dificuldade. E aí é que vem a questão da interassistencialidade no contexto, né? Porque uma vez que você já consegue, pelo menos, entender que você não está ali para simplesmente receber um reconhecimento, ou um agradecimento, ou um elogio, ou aplausos, mas que você está ali para fazer um trabalho em equipe, melhor ainda se houver um ambiente de cooperação, né, de integração, em que líderes e liderados cooperam de uma maneira mais harmoniosa, isso aí é excelente, né? Se há reconhecimento, por exemplo, eu acho interessante também, porque é uma questão de incentivo e reconhecimento aos méritos autênticos, né? Mas nós temos que ter consciência disso, assim, de ter o discernimento de que se existe uma parapatologia da consciência que nós estamos interagindo e que nós esperávamos um comportamento melhor, o problema é quando nós nos ressentimos diante da patologia alheia. Aí, eu diria o seguinte, isso já é um sintoma de arrogância, quando você se incomoda com o arrogante. Entende? Assim, ó, porque o arrogante que está te incomodando, ele só está apontando para você que tem alguma coisa errada. Né? Então, eu recordo de 2 situações de colegas em local de trabalho diferentes e tudo mais, em que a pessoa, muitas vezes, ela se utilizava da arrogância para conseguir receber de algum meio uma atenção ou um reconhecimento. E as pessoas ficavam tão aturdidas, tão indignadas, que elas não conseguiam enxergar que a pessoa estava muito mal com ela mesma. Estava carente. E eu até procurava conversar com os meus colegas, mas vocês não estão vendo que ela está tentando expressar uma... Sabe, mostrar que ela tem capacidade, que ela tem condições de fazer as coisas, mas ela está mostrando de um jeito que ela tem uma dificuldade de se socializar tão grande, que é esse o jeito que ela encontrou. Mas assim, as pessoas ficavam com um cotoveloma tão grande que elas não conseguiam sair da visão do próprio umbigo para perceber o quanto que aquela pessoa estava em conflito íntimo. Para aquela pessoa, só o fato de conviver já era difícil. O fato de ter uma relação já era difícil. Mas quando a pessoa tem um ego ainda muito centrado em si mesma, aí ela tem mais dificuldade, né? Vamos começar aqui as primeiras perguntas dos teletertulianos. Depois a gente passa de um... desculpa, a gente passa depois para você, então. É sobre o assunto? Não, depois a gente retorna, tá? Então, professor Cleverson, Estrangeirismologia, página 45, primeira linha... De onde vem essa necessidade do status quo aparente que tantas pessoas almejam em suas vidas? Bom, dentro de todo o processo que a gente já está colocando aqui, a pessoa é como se fosse uma incorporação de um valor externo. Né? Mais adiante ali no próprio... Deixa eu ver... Tem ali a segunda linha, o locus de controle externo. Né, o locus é uma expressão do Julian Rotter, de 1966. Ele escreveu sobre o local de controle interno e o local de controle externo. A pessoa que ela almeja ter sucesso no sentido de uma relação com as outras pessoas de reconhecimento, ela vive uma condição de local de controle externo. Ou seja, o bem-estar dela, o bom humor dela, ou ela se sentir feliz naquele dia, vai depender de alguém reconhecê-la. Então, assim, quando ela tem vamos supor, né, o carro do ano, ou uma casa em um determinado local, um emprego dessa ou daquela forma, que socialmente mereçam algum tipo de reconhecimento, ela se sente bem com ela mesma. Então, aquilo ali foi incorporado ao valor pessoal, da autoconfiança dela. Se uma pessoa, num determinado dia, olha para ela e trata ela de uma forma que ela não é reconhecida, vamos supor, você tem uma relação com alguém específico, isso não precisa ser de uma sociedade geral, pode ser com alguém específico, né? De repente tem alguma pessoa no seu convívio que você dá muito valor e peso. E aí essa pessoa, ela chega para você e trata você de uma maneira que você se sinta menos valorizado. O seu dia acabou. Ou a sua semana acabou. Por quê? Por causa do mau humor daquela pessoa. Então, assim, isso é o local de controle externo. É quando você não tem autoconfiança o suficiente para se sustentar no seu bom humor, no seu pensamento mais sadio. Então, você depende que alguém venha e dê o carimbo de que você está ok. Ó, fulano, você
para mim você está 100%. Então aí, quer dizer, o meu dia está bom, porque o fulano disse que eu estou ok. Então se aquela pessoa tem um controle sobre você, é como se ela tivesse um botãozinho, né? Um controle remoto lá que ela aperta assim, ó, agora quer ver o que vai acontecer? Ó, agora o fulano vai ficar chateado, quer ver? Ó, aperta o botão. Então isso te torna uma consciência mais manipulável. Né? Então o que acontece? Você tenta manipular os outros, mas no final das contas quem é manipulado é você. Porque você tenta agradar as pessoas, mas no fim das contas, você está sendo todo o tempo manipulado. Então, é aí que a pessoa tem que estar atenta, né? Agora, o status quo. O status quo é o primeiro... Status quo, que se refere à questão de como o status, né, ou a condição aparente a condição social. Geralmente o status quo é um termo usado mais numa reconhecimento socioeconômico, cultural, né? Então aquela pessoa ela tem uma aura, né, de reconhecimento social porque ela tem de repente um determinado grau de riqueza ou uma certa etiqueta que coloca ela, né, uma conduta social que é irrepreensível, e aí ela se trabalha muitas vezes em cima daquilo. Agora sim, a pessoa pode ter o status quo e não ser corrompido pelo status quo. Né? Existem pessoas que são grandes executivos ou são líderes de equipes ou usam o dinheiro, né? Têm dinheiro, né? Têm os recursos materiais, mas não são usados pelos recursos materiais. Eles conseguem discernir que aquele recurso ele serve a uma finalidade maior. Né? Então a pessoa que tem um grau maior de ética ou até mesmo um certo nível de cosmoética, ela consegue lidar bem com o status quo. Às vezes nós que queremos nos passar muito, né, eu vou me colocar também porque eu vivenciei muito isso, de se passar muito por humilde ou por modesto, acaba a pessoa própria tendo dificuldade de lidar justamente quando... Né, eu sou uma pessoa que eu ainda tenho que trabalhar um pouco mais para desenvolver a questão da liderança, por exemplo, de me colocar como centro, realmente, epicentro, né, de trabalhos, porque eu vejo que às vezes quando eu me coloco ali, energeticamente, eu tenho que lidar de uma maneira mais consistente, mais autocoerente ou mais assistencial, e como eu tive esse histórico que eu relatei para vocês de arrogância, então na realidade o que acontecia? Quando eu chegava próximo de ter algum tipo de tarefa mais de epicentro, né, de liderança, isso mexia com o meu ego, né? E eu tentava me controlar, mas difícil, né? Me regular, vamos dizer assim. Falar em difícil, tem aqui no estrangeirismo, difficilis nugae. Você pode falar o que é? Difficilis nugae. Então, assim, é um termo do latim que significa bagatelas difíceis. Ou seja, usar a inteligência para coisas insignificantes. E aí, dentro desse contexto, cabe bem o trabalho todo que dá a pessoa se manter, muitas vezes, com uma determinada aparência ou reconhecimento social. Né? Então, a pessoa trabalha, arquitetona e tudo, né? Arquiteta, desculpa, tudo para que ela se saia bem, né, dentro do convívio social. Então, ela acaba utilizando a inteligência para finalidades pequenas. Na Fatologia, página 45, primeira linha, como reverter a situação de uma consciência que tem arrogância enquanto princípio pessoal arraigado? Desculpa, qual que é a linha? Na Fatologia, página 45, primeira linha. Como reverter a situação de uma consciência que tem a arrogância enquanto princípio pessoal arraigado? Bom, eu estou tentando entender a pergunta se a pessoa está se referindo a alguém do convívio dela ou se ela está tratando mais da questão dela mesma. Eu acho que é uma pessoa qualquer. Como reverter a situação de uma consciência qualquer que tem a arrogância enquanto princípio pessoal arraigado, seja ela ou seja qualquer uma outra pessoa. Existe uma pessoa X que tem arrogância enquanto princípio pessoal arraigado. O que a gente pode fazer para ajudar? Olha, eu acho que nós temos que ser muito pacientes, respeitosos com a dificuldade da pessoa. E às vezes a pessoa somos nós mesmos, né? Pois é. Mas o que mais ajuda, e que pelo menos dentro da minha experiência pessoal, é a questão de lidar com os fatos. Porque o arrogante é uma pessoa que lida com imagens.
com aparências. E se você consegue trazer para a pessoa os fatos de uma maneira que ela possa constatar as consequências dos seus atos, talvez ela consiga refletir, mas seria interessante você conseguir fazer isso se você não estivesse se contaminando, né? Vamos supor que eu esteja tentando tornar o outro menos arrogante, só que a arrogância do outro me incomoda. A tendência de entrar num processo de disputa por quem tem razão é muito grande. Então, assim, primeiro trabalha você mesmo. Assim, se você ainda percebe que em você existe sintoma de processo de arrogância, é muito importante, inclusive para essa pessoa que você quer assistir, o seu exemplarismo. Se você demonstrar para a pessoa na prática o que significa abrir mão de ter razão, por exemplo, você já vai estar dando um grande salto energético para outra pessoa conseguir perceber que, cadê aquele cara com o qual eu disputava quem que tinha razão? Ele não está mais aqui, desapareceu? Então, assim, a pessoa ela fica sem ter o oposto, alguém para se tornar antagônico. Então, aí fica mais difícil, né, para manter essa condição de arrogância. Continuando na fatologia, página 45, quinta linha agora. Página 45, quinta linha da fatologia. Como funciona na prática a oposição microinteresse maxi-proexis? Veja, a maxi-proexis é uma programação existencial realizada em grupo, avançada, que indica que dentro desse grupo existe uma cooperação para um objetivo comum maior do que os indivíduos, do que as suas partes. Então, a condição da consciência dentro do trinômio arrogância, competição, ostentação, ela dificulta, ela limita o seu desempenho, a sua contribuição pessoal na maxi-proexis. Essas 5 perguntas agora vêm da Alemanha para você. Professor Cleverson, fatologia, página 45, segunda linha. Poderia comentar, exemplificando a falta de reconhecimento dos próprios trafores e realizações? Obrigado pela pergunta. É assim, o que acontece com uma pessoa arrogante? E que aí, por causa da arrogância, ela necessita competir e ostentar para poder provar para alguém que ela tem capacidade. É que ela não reconhece os trafores. Ela não reconhece que ela é boa o suficiente para realizar o que ela tem para realizar. Então, justamente por isso que ela não identifica que as realizações que ela já praticou muitas vezes já são muito importantes para outras consciências. Né? Por exemplo, eu estou aqui falando de reciclagens que eu realizei. Mas houve períodos em que eu não conseguia reconhecê-las, então eu não estava percebendo, eu até estava percebendo, mas eu estava tendo dificuldade de ver a importância dessas informações, desse conteúdo, porque assim, toda mudança que você faz em você mesmo é uma paratecnologia, é uma tecnologia evolutiva. Se você é um bom arquiteto de soluções cosmoéticas para você, depois de fazê-las, você exporta para as outras consciências, né? Faz um processo de intercâmbio. Então, isso aí é que vale mais a pena. Né? Então, a questão do traforismo é um traço dos quais que eu principalmente estou trabalhando agora, nesse momento, é um dos pontos, dos tripés que eu estabeleci para mim, e que está aí, é questão de assistencialidade, assim, é importantíssimo. Eu fiz uma lista de 100 trafores, tá? Meus. Por que eu fiz essa lista de 100 trafores? Porque eu não quero brincadeira. Acabou essa história de querer ficar querendo provar alguma coisa. Não tem essa. Assim, tem esses trafores aqui. Agora, eu quero também descobrir os trafores das consciências com as quais eu convivo. Porque é pelos trafores que a gente faz assistência. A gente não faz assistência para a pessoa pelo trafar dela. A gente tem que perceber assim, qual é o trafor dessa consciência que ela não está utilizando bem, mas que se ela utilizar, ela vai avançar muito. Então, assim, se eu consigo fazer isso para mim mesmo, eu vou conseguir fazer isso para ajudar, para o outro colega conseguir enxergar também os trafores dele. Então, veja o potencial aí de assistência que está guardado. E aí é um grande desafio, né? Colocar 100 trafores vivos sem arrogância. É um bom desafio. Continuando aí na fatologia, página 45, quarta linha. Como funciona a preocupação
em integrar algum tipo de elite social, econômica, ética, cultural ou intelectual? Bom, às vezes a pessoa, por estar... vou usar um pouco o exemplo da conscienciologia também, né, como um grupo que tem um expoente, assim, um trabalho avançado. Às vezes a pessoa se sente, por integrar um determinado grupo, como se tivesse conquistado alguma condição por empréstimo, né? Então, veja, é um fator a ser considerado. Dentro dos grupos de convivência que nós estamos, nós temos que analisar também, por exemplo, na família. O que é valorizado na sua família? É poder econômico? É ter algum tipo de constituição de família específico, assim, que é considerado o natural, o normal, né? Pai, mãe e filhos, e aí quem está dentro desse padrão daí está cobrindo os valores da família. Então, assim, dentro de cada grupo de convivência que nós temos, existem alguns check-ups, né? Alguns itens que são os acessórios que as pessoas identificam que você está fazendo sucesso. Então, um sintoma que eu vejo que pode ajudar a pessoa a identificar se ela está tendo algum padrão de competitividade, de arrogância, é avaliar as coisas que a pessoa tem, ou a forma de viver que a pessoa tem, e se tem alguma dessas situações que te dá uma segurança na convivência com os outros. Se aquilo ali é usado de uma forma assim, eu adquiri o carro do ano, agora eu estou me sentindo um pouco mais... Parece que eu estou me sentindo melhor com esse carro do ano, sabe? Eu olho para ele na garagem e tal, e eu me sinto bem agora, parece que eu estou um pouco mais confiante. Então é o tipo de coisa que você tem que observar no cotidiano mesmo, assim. E às vezes não é só questão de status muito grande, são até gestos, né, comportamentos que nós temos para... Que se torna meio que um protocolo na convivência, que às vezes a gente está sempre preocupado, né, sempre querendo mostrar bom humor. Eu sou obrigado a mostrar bom humor, porque senão as pessoas vão achar que eu não estou sendo feliz. Aí eu sou obrigado a ser feliz. Então, é tudo isso que a gente tem que estar avaliando. Em Fatologia, página 45, última linha, como é a necessidade de receber reconhecimentos? Bom, a necessidade de reconhecimento, né, de receber, ela passa justamente por essa questão que a gente estava comentando antes da aprovação externa, o local de controle externo, né? Então, assim, a consciência, ela, ao receber um reconhecimento externo, aquilo ali faz uma diferença na autoconfiança dela. Mas veja bem, assim, o reconhecimento ele pode ser muito positivo, a gente já comentou aqui na tertúlia um pouco antes. Então é importante ter o discernimento sobre isso. Assim, uma coisa é que quando você está fazendo um determinado trabalho e ele é eficiente, é proveitoso, ele tem resultados tanto na área profissional, a área do voluntariado ou outras, na família, o reconhecimento ele faz com que fortaleça uma atitude positiva, né? Agora, quando você está fazendo um trabalho por causa do reconhecimento que você pretende fazer, isso significa que o trabalho que você está fazendo não vale por ele mesmo. Então você está procurando alguma coisa que justifique, que seja externa ao trabalho, que justifique, né? Que muitas vezes é alguém dizer para você que você está bem. Eu acho que a outra pergunta vai complementar. Olha só a sua resposta. Em Fatologia, página 46, segunda linha, de baixo para cima, poderia exemplificar o reencontro consigo mesmo? Porque, não sei o que você pensa, mas a primeira tem relação com essa, né? Sim. Na realidade, veja, se você está fazendo um trabalho que você não dá valor por você, mas dá valor por causa que os outros dizem que aquele valor é importante, significa que você não está fazendo isso por motivo de que você realmente dá valor para ele. Então, o que é o reencontro consigo mesmo? É quando, número 1, a gente já falou dos trafores e das realizações pessoais. Então, assim, você dá valor a você pelos fatos, pelo que você já conquistou. Número 2, o que você faz, as tarefas, o trabalho que você escolheu, os grupos que você convive, você realmente dá valor para eles, porque eles são importantes
porque eles fazem com que você cresça evolutivamente, você melhora, você ajuda os outros a melhorar. Essa é uma condição. E isso é o que a gente diz que nós estamos conseguindo ser autênticos, espontâneos. Nós falamos aquilo que nós damos valor. Nós participamos de coisas que nós realmente damos valor. É diferente de você estar falando uma coisa ou participando de alguma coisa porque tem pessoas que estão dizendo que aquilo é importante. É o caso, né, de um conflito de geração, por exemplo. O pai e a mãe querem que você siga uma determinada carreira porque ela te dá um retorno determinado mais imediato, ou porque é uma tradição dentro da sua família, aquele caminho, aquela carreira. Mas você sente dentro de você que existe outra coisa que não é tão reconhecida assim, não é tão valorizada, mas que para você é importante. Você considera que aquilo ali tem algo para você fazer, que aquilo ali é para você. Então, quando eu escolhi a minha carreira inicial, que é ser professor, ela, de imediato, ela não recebeu assim, muitos aplausos, vamos dizer assim. Mas hoje eu não sou mais professor, né, na sociedade, nos meus trabalhos da sociedade, mas eu continuo trabalhando com educação, porque o meu valor é a educação, enquanto profissional. E Conscienciologia, para mim, é uma para-educação, então está tudo integrado, não tem nada separado, incoerente nem nada, está tudo coerente, alinhado. Mas, de imediato, até eu recebi sugestões assim, não, mas pega essa carreira aqui, que você está tendo opção agora também, porque essa aqui é a tua carreira, você vai progredir mais, você vai receber o dobro daqui a não sei quanto tempo do que você trabalhando nessa carreira. Aquilo ali foi difícil para mim naquele momento, porque eu estava começando a minha vida, eu estava começando a decidir, afinal de contas, o que eu ia fazer com a minha vida. Mas, no final das contas, eu me mantive na educação. E até hoje, eu posso dizer para vocês que eu não me arrependo da escolha que fiz, eu escolhi o que eu achava mais importante, tive as experiências que eu precisava ter, e hoje eu estou crescendo e continuando a desenvolver, então vale muito a pena. Em Fatologia, página 46, final da segunda linha de baixo para cima, poderia comentar o autêntico reencontro entre os companheiros de jornada superando arrogâncias e ostentações inócuas? Agora vocês imaginem, nessas condições que eu estava falando até então, o quanto que é importante para o amparador extrafísico, né, o nosso colega mais próximo aí de trabalho no dia a dia, na nossa realização de programação existencial, de Max Proex, o quanto que é importante quando a gente consegue dar ouvidos, né, a essa nossa real identidade, né, a nossa identidade extrafísica, a quem nós realmente somos, o que nós viemos fazer nessa vida. E quando nós conseguimos botar o foco nisso, nós conseguimos realmente nos encontrar com os nossos companheiros de jornada, tanto intrafísico quanto extrafísico. Momentaneamente, né, como foi o meu caso, eu passei por uma fase que eu dei uma cambaleada, vamos dizer assim, que foi esse momento dessa reflexão sobre essa reciclagem. E eu percebi a diferença que é. Quando você está muito obnubilado, porque você não sabe, afinal de contas, o que está acontecendo, por que eu não estava me sentindo tão integrado com a minha ProEx, por que eu estava me desmotivando, e depois, quando eu encontrei o mecanismo, o processo, eu consegui desmontar ele, entendê-lo e dar um tratamento mais adequado. Assim, era um ajuste que eu precisava fazer, muito importante, e que me recolocou alinhado com o grupo extrafísico e intrafísico. Então, assim, toda a diferença, né? Tudo bem? Em Estrangeirismologia, página 45, final da terceira linha, poderia comentar a distância do substratum consciencial? Está relacionado com a questão que nós colocamos aqui agora, o reencontro consigo mesmo, né, o substrato. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Por que essas pessoas estão comigo? Qual que é a tarefa prioritária nesse momento, hoje? Qual é o próximo passo evolutivo? É esse estar consigo mesmo no presente, não é nem o passado e não é nem o futuro. É você estar integrado com o seu papel dentro do seu grupo evolutivo, né? Então, isso te torna mais integrado com os amparadores extrafísicos, te dá mais respaldo moral e energético para lidar com as abordagens de assediadores extrafísicos, né? Então, quando a gente sente eventualmente uma pressão extrafísica, alguma coisa contra você, né? Vem muitas vezes aquela ideia
de alguma depreciação sua, não sei quanto que acontece com vocês, mas acorda no meio da noite, por exemplo, e aí, às vezes, a primeira coisa que vem é alguma coisa que você devia ter feito, ou que você foi incoerente. Então, assim, essa ideia é uma ideia que precisa ser assistida. Seja você sozinho doente, ou seja alguém que está junto com você o doente. Então, você precisa trabalhar suas energias, precisa colocar essa ideia em perspectiva e ver qual a finalidade dela, né? Se ela está trazendo alguma coisa realmente boa. Se não está, eu costumo fazer isso mesmo, sabe? Quando vem um contrapensene do nada, eu procuro trabalhar as energias, assistir a mim mesmo ou a consciência que está junto comigo e procuro, inclusive, esclarecer a respeito da questão. Isso ajuda bastante. Então, em Fatologia, página 45, nona linha, gostaria que aprofundasse a necessidade de receber reconhecimento. Viu que essa pergunta pega, né? A manutenção desse trafar poderia gerar síndrome do ostracismo? Ok. De fato, toda a temática que nós estamos tratando aqui tem uma relação com a síndrome do ostracismo, que inclusive é citado em outras partes do texto do verbete. Então, o que acontece? A hipótese que foi levantada aqui, inclusive a própria Rosa, no início da apresentação, comentou, né? Se uma pessoa já vem com uma programação existencial, em que ela já vem preocupada e tomando cuidado com a questão da arrogância, a pessoa já tem que começar a se questionar até que ponto isso já não foi fruto de um desvio de proexis e de uma melancolia intrafísica, e até, quem sabe, extrafísica também, em que a consciência percebeu o equívoco grave que gerou. Então, nós viemos com parasinapses, né? E uma parte dessa recuperação desses cons, dessas unidades de lucidez da preparação, nós estamos levantando aqui que faz parte de uma prevenção, né? De alguns registros, né? Eu tive algumas ideias mais firmemente colocadas, né? Uma ideia que eu já tinha desde garoto, por exemplo, era a ideia de dupla evolutiva. Que eu tinha que encontrar alguém que eu fosse ajudar e essa pessoa fosse me ajudar. Era uma ideia assim, mais ou menos, né? Uma ideia de garoto. Então tem algumas ideias que já vêm com a gente, muito próximo. Mesmo que o grupo familiar não cite, não coloque, né? Então eu compartilho com você essa hipótese do ostracismo. Em Tecnologia, página 46, final da terceira linha, poderia comentar, exemplificando as técnicas pró-abertismo consciencial? Essas três perguntas agora também vêm da Alemanha, tá? Certo. Tecnologia ou paratecnologia? É em Tecnologia. Tecnologia. Página 46, terceira linha. As técnicas pró-abertismo consciencial. Certo. Bom. Está na quarta linha, na verdade. Sim. Técnicas pró-abertismo consciencial. Bom, uma postura, algumas posturas que me auxiliaram, que eu venho aplicando, é sobre a quebra da hierarquia. Né? Então, assim, o arrogante, em algum momento, ele estabeleceu um padrão de distinção entre as consciências e usou essas diferenças que as consciências têm para hierarquizar. Eu estou melhor do que aquele e estou pior do que aquele. Então ele vive matematicamente calculando, quando ele encontra alguém ou encontra um grupo, de uma maneira muito rápida, né? O processo é quase que instantâneo às vezes, e ele calcula se ele vai ficar com bem-estar ou mal-estar naquele ambiente ou naquela situação. Então, que técnicas que ajudam? Né? Existe eu falei do abertismo consciencial. Então, assim, não estabelecer nenhum parâmetro sobre o que vai acontecer no encontro. Vai para o encontro com a consciência. Limpo. Não vai preparado para nada. O que vai determinar quem é que vai assistir, quem é que vai ser assistido? Não vai ser a hierarquia. Vai ser a demanda. Então, o que define quem é que vai fazer assistência? Quem é que vai receber assistência? Quem vai receber assistência é porque está com alguma demanda. Ponto. Né? Se você for encontrar, sei lá, um EPICOM,
né? Alguém que já tem um gabarito, aí, um estofo energético, alguma coisa assim. Se você se esquivar do encontro e se colocar na condição de assistido já de início, eventualmente você pode se omitir. Porque, às vezes, a informação que aquela pessoa, mesmo sendo um EPICOM, está precisando, é uma informação que você pode ter. Então, você não pode partir do princípio que existe uma hierarquia na assistência, porque o que determina a assistência é a demanda. O assistente é uma possibilidade. Se você tiver consciente que você está na condição também de assistente, não só de assistido, nessa interação de exemplo que eu dei, então você está aberto, né? Eu digo também assim, para onde a energia vai. Né? Porque a energia vai de onde está mais organizada para onde está mais carente. Então, presta atenção na energia, é outro processo. Né? Usa o seu parapsiquismo. Naquele momento ali, quem é que está melhor de energia? Né? Quem é que está bem? Ou para o tipo de carência que está surgindo? Quem é que está em melhor condições de assistir? É isso aí. Ainda em tecnologia, página 46, final da 5ª linha, como a técnica da aplicação da bússola consciencial pode auxiliar na retomada das diretrizes da Proexis. Uhum. Bom, tudo que eu comentei aqui, ela está muito ligada à questão da minha experiência com bússola consciencial. Então, eu estava conversando um pouco antes da tertúlia com um colega, e eu sempre senti que eu tinha alguma tarefa assistencial grande para fazer, alguma coisa que eu precisava me preparar. Isso, eu era adolescente. Então, isso é bússola consciencial. Então, quando eu estava lá na questão do meu trabalho, qual profissão, qual carreira escolher, eu não estava escolhendo a carreira onde eu achava que eu ia ter menos problemas. Eu estava justamente escolhendo a carreira que até eu sentia mais medo. Porque ser educador de adolescentes, nos dias de hoje, sinceramente, isso mesmo. Dá medo? Pode dar medo, né? Depende da consciência. Eu estava com medinho, vamos dizer assim. Mas quando eu me perguntava o que eu achava realmente que fazia sentido, me vinha sempre o pensamento e a energia melhor da educação. Embora que eu tivesse a opção de uma carreira que, em tese, né, porque é sempre em tese, porque se você escolhe uma carreira que não tem nada a ver com você, o que você acha que você vai encontrar? Você escolhe uma carreira por causa do dinheiro. Tá, mas então você está indo trabalhar por causa do dinheiro. Tenha consciência disso. Você optou essa carreira porque ela te dava um status dentro do seu grupo familiar. Tá, então o que você vai receber dessa carreira é o seu status pelo grupo familiar. É isso que você está querendo. Agora o problema é que você vai ter problema. Porque toda carreira, todo trabalho só existe porque existem problemas. Existem coisas para serem construídas, serem feitas, serem resolvidas. Então, quando você estiver atendendo alguém que esteja com problema, você está recebendo aquilo que você foi lá procurar. Então, assim, quando eu fazia educação, eu estava feliz. Eu tinha um colega, inclusive, de trabalho, que ele dizia que uma vez eu mostrei uma lista de temas de palestra da Conscienciologia e tem um tema lá que é o bom humor como ferramenta evolutiva. E o colega é professor, né? E ele disse para mim, cara, eu acho que você usa essa técnica. Mas é porque, assim, era um local que tinha muita gente reclamando, insatisfeita, e dizendo que gostaria de sair. Mas eu estava lá feliz, sempre que eu podia conversar com alguém sobre educação, oficinas, tarefas, atividades que estavam acontecendo, eu tinha interesse em saber, e aí, o que você está fazendo? E eu via que as pessoas não tinham o mesmo interesse de maneira natural. Era difícil, na verdade, você tinha que incentivar para as pessoas terem um pouco mais de interesse, pelo menos. Então, eu acho que isso contrastava muito no ambiente. E eu acho que eu ajudei, fiz bastante assistência só com essa postura, sabe? Em tecnologia, página 46, segunda linha de baixo para cima, como funcionam as técnicas de afinação com os amparadores extrafísicos? Afinação está escrito ali? Aqui está, mas eu não sei se é afinação. Que afinização, né? Afinação. Mas eu acho que é afinização. Certo. Bom, foco na bússola consciencial. Ir aberto. Abertismo consciencial. Procurar trabalhar mais com os fatos do que com o achismo.
dentro da sua autoavaliação sincera. Ter uma autocrítica, mas uma autocrítica que não te coloca como sendo julgado, né? Mas uma autocrítica em que você para realmente para refletir. Porque assim, existe o mecanismo da autoculpa também, né? E esse mecanismo da autoculpa é uma antitécnica. Né? Então assim, quando você percebe que você está fazendo um julgamento, reverta isso. Não aceite esse tipo de autoafirmação sua. Né? Se posicione de uma forma diferente. Quando você está mais em sintonia com a postura do abertismo, da sua bússola consciencial, da priorização da assistência, de não ver as consciências distintas por hierarquias ou condições, né? Porque assim, se nós vamos dar um telefonema para ligar para convidar um aluno para uma palestra, um curso, bom, eu já recebi assistência de aluno quando eu estava ligando para ele para convidar ele para vir para uma palestra. Então assim, por que eu vou criar limite entre a gente? Para que limitar? Qual é a vantagem de limitar? Criar critério de assistência. Então, o critério que eu estou dizendo, né, é alguma disposição pré-definida, pré-concebida. Né? Então, eu vejo que essas posturas, todas em conjunto, uma convicção, né, uma questão de convicção em relação a buscar se melhorar, e auxiliar o grupo, é o essencial para você criar um trabalho de amparo com amparo extrafísico. Agora, tem que ver de cada consciência o seu caso, né? Porque cada caso tem o seu gargalo. Né? Pode não ser exatamente o que eu estou colocando aqui. Mas estuda, vale a pena. Tem que cuidar para o cara não se colocar no pedestal, né? Eu sou professor, eu sou conscienciólogo, né? Sim. Professor, eu queria perguntar aqui na tecnologia, na 4ª linha, as técnicas de desenvolvimento da autoconfiança e da autenticidade consciencial. Já que está falando de técnicas, né? Técnicas de? Desenvolvimento da autoconfiança e na 4ª linha, finalzinho da 4ª linha ali. Tecnologia, página 46, tá? Sim. Técnicas de desenvolvimento da autoconfiança e da autenticidade consciencial. Quais seriam essas técnicas, além de você se apoiar nos seus trafores, lembrar sempre deles, listar, e teria algumas outras técnicas que a gente possa assim, passar para o pessoal para discutir? Bom, eu já coloquei algumas coisas que eu considero que sejam essenciais, né? Eu não sei se eu conseguiria acrescentar mais elementos, assim, mas basicamente Faz uma síntese do que você falou. Basicamente eu vejo o seguinte, a gente tem que assumir mais essa condição de consciex, de consciência extrafísica, que, sabe, a consciência extrafísica, a consciência em si, ninguém é o seu trafor e nem o seu trafar. A consciência é algo que gerencia esses atributos. Né? Então, se você estabelecer que você é o seu trafor, ou você é o seu trafar, que é isso que acontece, né, quando nós estigmatizamos, né, então já se perdeu qualquer possibilidade de diálogo. Entende? Porque o que acontece? Você pegou uma informação de uma consciência e generalizou. E nós somos muito mais do que um traço que se manifesta num contexto. Né? Então não tem como você dizer que conhece alguém por causa de um contexto, ou por causa de um certo conjunto de traços de um contexto. Então, se você está fazendo em relação aos outros isso, você tem que tomar muito cuidado, porque provavelmente você está fazendo a mesma coisa, você está carimbando você também de alguma forma. Né? Então eu vejo que são alguns elementos. Não sei se tem alguma coisa mais que tu queres... Não, tranquilo. Pode ser? Eu tenho duas perguntas. Primeiramente, parabéns pelo início em alto nível. Aí, né? Você está muito Obrigado. consistente nas coisas que você... Nossa, está muito bom. Na paradoxologia, na 3ª linha, o paradoxo de se elevar o tom da voz para quem não quer ouvir. Né? Qual a relação com o tema? Aprofunde um pouquinho. É que dentro de uma condição em que nós estabelecemos uma relação não autêntica,
acaba se distanciando, né? Uma consciência se distancia da outra. E aí o que acontece? Nós acabamos nos alterando para conseguir ser ouvidos. E na realidade a distância já está... Nós já estamos muito distantes de qualquer possibilidade. Dentro do meu grupo familiar, assim, eu tenho experiências também que são bem interessantes em relação a isso, assim. Eu e a minha mãe, por exemplo, nós temos um processo de diálogo muito bacana, muito legal. Então, nós nos damos muito bem, gostamos de conviver um com o outro, tudo excelente, né? Mas, assim, nós tínhamos uma tendência a buscar conversar sobre os temas de oposição um do outro, que era muito interessante. Isso não gerava entre nós algum tipo de problema assim, mais sério. Mas eu vejo que talvez esse pequeno processo que eu vivenciei com a minha mãe tenha a ver com aquelas situações até mais graves, em que as pessoas, sem querer, acabam sempre indo para o lado em que tem oposição. Porque o que acontece? Chegava a determinada situação em que nós tocávamos no assunto, e aí eu dizia A, e aí a minha mãe dizia B. E aí o que acontecia? Eu começava a ter uma troca ali de argumentos entre ambos, para ver se a gente conseguia fazer o outro pensar da mesma forma que a gente, né? Então, o que mudou, né? Essa reciclagem, esse processo todo que eu estou falando com vocês, mudou a maneira que eu estou conversando com a minha mãe. Mudou a energia. Por quê? Porque eu já não parto mais do princípio que eu tenho que ser, como eu estava dizendo antes, coerente comigo mesmo, ou seja, eu tenho que conseguir demonstrar aquela condição, aquela verdade, ou aquela condição coerente que eu considerava que eu estava mostrando. Então, assim, acabou isso. Só uma correção, você não deixou de ser coerente, é o seu conceito de coerência que mudou, né? Obrigado. Obrigado. Então, assim, para mim, o mais importante agora, antes o que eu tinha como objetivo com a minha mãe, e eu acho que às vezes nós que estamos estudando sempre evolução, a gente tem essa sensação de que a gente quer assistir o nosso grupo, né? Nós queremos assistir o nosso grupo, nós queremos trazer coisas que, mesmo que seja de uma maneira mais respeitosa e tudo mais, mas ainda tem alguma coisa assim de querer mostrar para o outro. O que eu comecei a fazer? Quando nós estávamos conversando, e chegava numa situação que eu percebi assim, não, mas essa atitude aí eu já não acho muito positiva. Então eu pegava, antes de vir com aquela energia toda, que era o normal, que vinha energia e vinha já a informação, e a gente entrava numa sintonia que era mais a sintonia que nós já conhecíamos do histórico. O que aconteceu? Eu parava, eu procurava informar, no caso a minha mãe, de que eu discordava daquela situação e achava que tinha uma outra condição que era melhor, e mostrava para ela, e deixava ela decidir o que ela pensasse. E eu transmitia exatamente essa energia que eu estou transmitindo para vocês. Então era uma postura de pensamento, de fala, de colocação, de posicionamento e de energia. Então, o que eu percebi que mudou foi por causa da energia, porque a minha postura energética já estava demonstrando que a minha atitude já não era de convencê-lo. E aí já mudou, todo o padrão histórico de nossas conversas já mudou. Legal. Uma última pergunta. Cleverson, numa cidade que eu trabalhei, eu atendi uma vez uma pessoa que inclusive era natural de Santa Catarina, do interior também, e ela tinha a seguinte questão. Ela morava num local muito pobre do bairro, num casebre, praticamente morava a céu aberto, assim, porque era um casebre de muito má qualidade, num pátio péssimo, assim, era um mendigo, vamos dizer assim, uma pessoa que era um mendigo. Só que no passado dela, quando jovem, ela havia sido uma pessoa cozinheira da alta gastronomia de hotéis, assim, né, de 5 estrelas. Então, havia acontecido alguma coisa, né, que houve essa queda. E quando eu fui atender ela se negava completamente a receber ajuda. Ela não queria receber ajuda, apesar das péssimas condições de vida. Nós tentamos, assim, conseguir cesta básica, só que essa pessoa dizia que a qualidade dos produtos da cesta básica era ruim, né? Muito interessante. E nós tentávamos levar ela para um local, né, um asilo, vamos dizer assim, um local que ela poderia ter assim, um serviço de enfermagem, uma alimentação, um banho quente, uma cama um pouco mais confortável, e ela não queria, né?
Então é uma coisa, é muito interessante. Eu lembrei desse caso durante o teu verbete, e acho que não é uma coincidência lembrar desse caso justamente numa tertúlia. E eu fiquei com vontade de te perguntar assim, se tu já dessomou essa pessoa, se tu estivesse na frente dela, o que tu diria para ela, com base assim nas tuas reciclagens, no teu verbete que tu fez? Bom, eu não estou conseguindo achar aqui agora, mas tem um trecho da fatologia em que a gente coloca também a questão de que existe um mito, né, de que as pessoas que são... Muitas vezes acontece, né, nós associamos, principalmente no Brasil, a riqueza, a ostentação, a arrogância, né, e a pobreza. Às vezes nós vimos até como uma certa simpatia, né, a pessoa que é pobre porque ela está carente, ela está necessitada. Naturalmente ela demanda assistência, né? E eu já tive leitura sobre isso, inclusive sobre pessoas que trabalham com atividades sociais, né, que buscam ajudar as pessoas a melhorar em condições mais autônomas e tudo mais. E às vezes é difícil lidar, porque quebra a nossa expectativa e a nossa hierarquização, né, de que as pessoas que estão vivendo uma condição mais simples, elas precisam da nossa assistência. Eu acho que o primeiro ponto que eu consideraria seria esse, assim, ó, não necessariamente uma pessoa que está numa condição econômica ou até física, vamos pensar numa pessoa que tem um cadeirante, alguma coisa assim, e que ela está sendo colocada como assistida. Por exemplo, nós vamos fazer uma visita a um hospital. A pessoa está fisicamente doente, mas não necessariamente a pessoa que está fisicamente doente é que está precisando mais de assistência. Às vezes, quem está precisando mais de assistência é quem está ali para ser o acompanhante, né? Eu vejo um pouco isso na condição, por exemplo, de famílias que tem uma pessoa lá, um idoso, alguém assim que está sendo cuidado, mas o pessoal da família não se entende, está tendo conflito, desentendimento. Quer dizer, quem é que está precisando de mais assistência ali? O pessoal está enfiando o pé na jaca, né? Está tendo um monte de dificuldade de processo ali que em algum momento vai demandar reconciliação mais séria, né? Então, agora realmente, o que eu diria para o nosso colega ali? Eu entraria nessa questão novamente, sabe, de tentar entender um pouco mais a consciencialidade dele. Eu não sei se eu conseguiria te dar uma resposta agora. Não, acho que a gente teria que entrar em algum contato mais direto, energético, pensênico, e tentar aprender alguma coisa com essa dinâmica, sabe? Sim, era uma pessoa assim, muito inteligente, que havia uma grande discrepância entre a condição social dela e o pensamento e a linguagem verbal, havia uma grande discrepância. Assim. Sim. Parece que a pessoa ela não aceitava ajuda porque a ajuda não chegaria ao nível que ele mereceria, parece. Assim. Sim, mas eu acho interessante, sabe o quê? Uma coisa que me ajuda, não estou falando necessariamente da tua colocação agora, mas assim, uma coisa que me ajuda a quebrar um pouco essa hierarquização, quando eu sinto que eu fiz uma conexão com uma outra pessoa de uma maneira que eu estava acima e ela abaixo, é tentar aprender com ela. Isso que eu ia falar. Eu ia tentar falar assim, aprender com a situação. Eu não saberia o que dizer para ela, mas agora que eu estou fazendo reflexão, o que eu estou deixando de aceitar de ajuda, porque eu acho que eu mereço mais, eu faria essa reflexão comigo. Eu quero entrar aí na questão. Obrigado. Eu perguntaria para ela, sinceramente, assim, no que eu posso te ajudar nesse momento? Ela que teria boa que colocação. falar. Eu não sei. Ela disser nada, então... Né? Ela dizia nada. A gente que insistia. Olha, uma vez, para complementar, assim, uma vez eu estava caminhando com uma colega e aí nós passamos por uma pessoa que estava morando na rua. Só que eu achava muito estranho aquele morador de rua porque ele tinha uma roupa que parecia um ninja. Assim, a roupa dele, ele tinha todo um estilo de vestimenta diferente, sabe? Mas ele estava sempre caminhando por aquelas esquinas, aquelas quadras. E eu pensava assim, esse cara está aí porque ele quer. E aí eu estava caminhando, nós passamos por ele, aí a colega disse assim, eu vou lá, pensando bem, eu acho que eu vou lá ajudar ele. Aí eu disse assim, olha, eu acho que ele não vai aceitar.
E aí fomos, aí a minha colega entregou, foi lá assim, ó, olha, pega para te ajudar. Ele falou assim, não, senhora, não estou precisando não. Tá, mas assim, ó, tá aqui para te ajudar e tal, tu estás aí sempre na rua. Não, eu estou aqui porque eu quero. Aí que eu fiquei interessado. Tá, mas o que você está fazendo aí e tal? Disse assim, não, a minha família mora lá na ilha, né? No caso, a gente estava na ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Disse, na praia tal, lá, a minha família está lá. Mas é que eu decidi vir para cá, eu quero viver um pouco assim. Então, tudo bem, beleza, 100%. Ele contou a sua história, provavelmente isso deve ter ajudado mais do que dar o dinheiro para ele, né? Porque ele compartilhou um pouco da história dele. E nós saímos crescidos também da situação, porque aprendemos que existem pessoas que fazem escolhas conforme seus valores, independentemente de qualquer tipo de pré-requisitos ou preconceitos. Jaqueline está na frente um tempão. Jaqueline, depois é você, tá? E depois é você. Parabéns, Cléverson, pelo verbete. Sobre o caso, o exemplo de você com a tua mãe, eu também tenho um filho de 16 anos, e você falou da relação que você está tendo com ela. Me lembrei de um caso com meu filho, que ele estava conversando com um colega, e eu junto, e ele virou para o colega e falou assim, não adianta argumentar com a minha mãe. E aquilo deu um tchum, né? Assim, deu uma luzinha em mim. Aí eu fiquei pensando, nossa, né? Se o meu filho pensa que não pode argumentar comigo, o quanto que eu não estou sendo repressora com ele, né? Ou não estou fazer valer os argumentos dele. E fiquei pensando na questão também assim, bom, ele também tem 16 anos, né? Adolescente também quer fazer valer a vontade dele. Então, vamos começar a conversar e refletir sobre isso aí. Bom, eu estou aqui para te assistir, meu filho, mas também quero ser assistida. Então, vamos ver o que você fala, o que eu falo, o que a gente vai entrar num acordo, né? Mas a minha pergunta é sobre, em Mitologia, página 48, o mito da paz em a natureza não ser humanizada. Certo. Eu gostaria que você comentasse sobre esse mito aí. Eu vou aproveitar aqui e apontar, né, tem um erro ali da digitação. O quê? O mito da paz na natureza não humanizada, né? Não, é porque não pode botar o na. É um cacófato. O professor Valdo chama a atenção do naná. Não pode. Então, toda vez que tem na natureza, certo, tem que ser trocado por em a natureza. Então, não é erro de grafia. Eu só falei para poder deixar claro aí para todo mundo. Obrigado. Eu aprendi mais. Bom, gente, então assim, uma coisa que eu vejo surgir bastante, assim, eu sou da área de geografia também, e eu vejo muito assim no pensamento ambientalista, dos ecologistas e tudo mais. É colocar o ser humano como uma coisa muito ruim que aconteceu para a natureza. E que o conflito e toda a questão de problemáticas que existem no ambiente são coisas que o ser humano trouxe, que a natureza viveria num equilíbrio e numa paz assim estabelecida, né, que se perdeu com o ser humano. Então, na realidade, o que eu vejo é que basta só estudar um pouco mais o comportamento animal e que a gente vai ver que os animais eles se tratam de uma maneira bastante problemática, vamos dizer assim, do ponto de vista da conviviologia. São os leões adultos, por exemplo, que devoram os filhotes para não ter a competitividade de um outro leão macho competindo. A própria, eu não recordo agora o nome dela, a pesquisadora que foi para ficar 3 anos na África, convivendo com chimpanzés, e que acabou ficando 21 anos, e que ela conviveu com situações em que um bando perseguia outros, né? Os bandos, na verdade, sim, eles iam se formando hereditariamente, eles eram, em tese, todos da mesma família, mas eles iam se subdividindo, e um bando começava a atacar outros, fazia, inclusive, emboscadas planejadas, em que eles pegavam um único macaco sozinho, para poder ter vantagem e matar o outro macaco, né? Criar. Então, na realidade, a floresta, né, é um ambiente de competição, né? As plantas pequenas elas vão perdendo com o tempo o acesso ao sol, as plantas maiores vão com o tempo ganhando
a recepção de luz, a captação de água. E aí existem plantas que vão morrendo, né? Essas plantas são mortas pelas próprias plantas. Então, assim, essa dinâmica, ela está na natureza. O que o ser humano, que até com a proposta aí da questão da cosmoética, da conscienciologia, é conseguir superar justamente isso que são os instintos básicos que são oriundos e da própria natureza. Aí a questão da competição, você diz, né? Competição entre os animais e as plantas. Mas aí a questão relacionada ao teu verbete, que é a arrogância e a ostentação, onde entrariam aí? Bom, eu diria que aí eu centrei mais a temática na questão no campo mesmo da competição, mas que eu acho que da maneira como são colocadas essas informações, muitas vezes, nessa área, né, da ecologia, os defensores assim que são mais apaixonados pela preservação da natureza, às vezes colocam de uma forma que o ser humano ele é ou péssimo ou ruim e os animais estão numa condição acima, né, estabelecendo uma hierarquização no caso, né, uma condição de arrogância, né, do próprio apaixonado, né, pela defesa, projetada na natureza em vantagem ao ser humano. Eu não sei se consegui ser claro, mas... Eu compartilho disso. A única questão é que a pessoa que, na minha opinião, é arrogante, competitiva e ostenta demais, ela ainda é muito animal, Sim. Animal subhumano, né? Justamente. Então, está dentro desses elementos aí. É a instintividade que a gente está trabalhando, né? Ainda é muito instinto. Obrigado. Faz ainda muito instinto. Cleverson, também queria parabenizar pelo verbete. Caiu como uma luva para mim nesse momento. Na página 47, em Paradoxologia, na última linha, o paradoxo de um período de ostracismo autoconsciente poder gerar realinhamento de proexis. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Uhum. É o paradoxo de um período de ostracismo autoconsciente. Quer dizer, quando você passa pela perda do poder, às vezes você leva um tempo até cair a ficha, até se tocar que você está reproduzindo ainda comportamentos, né? O exemplo que o Ricardo deu ali da pessoa que estava precisando receber ajuda, mas dificuldade de receber ajuda, né? Então, assim, quando que você está... isso aconteceu comigo, né? Eu citei o caso da consciencioterapia como um exemplo, né? Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade de receber ajuda, porque nós acreditamos que nós já deveríamos ter condições para dar conta daquilo, né? Então, quando você começa a perceber assim, tem alguma coisa errada com esse pensamento, porque eu não estou conseguindo sair dessa condição e eu não estou querendo receber ajuda. Eu estou fazendo um esforço para tentar sair dessa condição, mas eu ainda não encontrei a fórmula, não encontrei o caminho. Tentei várias vezes daquela maneira, que foi o meu caso, mas chegou um momento assim, não, eu preciso de mais pontos de vista, eu preciso de pensar de formas diferentes, como eu comentei antes. Então, isso já é o estado de ostracismo, a pessoa ainda está vivendo um pouco o comportamento, mas ela já está mais autoconsciente, ela já está pensando assim, não, mas calma aí, tem alguma coisa para mudar aí, está errado. Não sei se era esse o ponto que tu estavas querendo levantar, mas a essência era isso, assim, que quando você consegue entrar num estado de autoconsciência em relação à tua patologia, daí o caminho fica mais livre. Seria basicamente você provocar um ostracismo para você ter uma autoconsciência do que você está fazendo. O ostracismo, ele não que você vá provocar o ostracismo, né? Assim, mas vamos dizer assim, que você vai vivenciá-lo de uma maneira mais profunda, no sentido não de fazer pior do que já está acontecendo, mas de vivenciar realmente assim, o que é que está acontecendo, como é que eu estou me sentindo. Se recolher mais um pouco, né? E assim, eu digo não além de se recolher, mas assim, quando a coisa estiver acontecendo, procurar identificar bem qual que é o sentimento. Como é que você se sente? Porque o que acontece? Nosso mecanismo de defesa do ego é tão articulado e rápido que você consegue esconder até o que você sente. Uhum. Você acha uma justificativa diferente daquela, você racionaliza, cria uma outra explicação e você não sente porque você está querendo justamente não... não, isso aqui não é a coisa minha. A arrogância não é coisa minha. Então não é arrogância, acabou, ponto final. Então quer dizer, você não chegou nem a levantar a possibilidade, né? Já fechou.
Professor Cleverson, parabéns pelo verbete, está ótimo. Eu queria retornar um pouquinho, você falou atrás, só fizemos assistência através dos trafores. Podia dar um exemplo? Depois tem uma outra pergunta. Nós basicamente, os nossos traços positivos são traços evolutivos, né? Então, quando nós abordamos alguém para auxiliar, nós vamos usar o quê? Os nossos traços fracos, fardos, as nossas incoerências, as nossas questões mal resolvidas, não. A gente vai usar alguma coisa que nós já desenvolvemos, alguma qualidade que nós já temos capacidade de realizar. Então, o que acontece? Se eu sou um bom na questão da área da saúde, então, se uma pessoa tem uma carência energética física que causa uma doença nela, eu tenho uma capacidade, um conhecimento da área da saúde que é o meu trafor. Então, isso é uma condição. Outra coisa é que você usa o conhecimento do trafor do colega de evolução para ajudá-lo. Então, você começa a entender como é que funcionam os trafores das pessoas com as quais você convive. E você começa a ajudar a pessoa a enxergar o potencial daquele trafor que ela tem. O quanto que ela pode chegar usando aquele trafor. Se ela usar aquele trafor, às vezes aquele trafar lá que você está preocupado, automaticamente ele vai deixando de existir. Porque o que acontece? A pessoa vai colocar o foco dela em coisas mais positivas, produtivas, com seu trafor. E automaticamente depois ela vai perceber que aquele trafar está atrapalhando o trafor. Então, na realidade, é você identificar bem, conhecer bem os seus trafores e pesquisar os trafores dos seus colegas, para ajudá-los. Bom, na página 46, em fatologia, né? Na terceira linha, há dificuldade em ouvir críticas. Poderia falar um pouquinho, por favor? A dificuldade de ouvir crítica. Em ouvir críticas. Então, um dos problemas, eu vou aproveitar a tua questão para falar um dos problemas da questão da arrogância. É que muitas vezes o arrogante só gosta de receber crítica de quem está acima dele. Quem está abaixo dele não leva a vez. Porque eu gostaria de dar tal sugestão para você. A sugestão é essa, essa, essa. Então tá. Aí ele chega aqui na tertúlia, na mini tertúlia, e escuta o Valdo falando a mesma coisa. Ele diz assim, olha só que interessante. Isso aí é uma forma de pensar realmente diferente. Então, assim, esse é o processo do abertismo que a gente está falando, assim, é a questão da lógica, da racionalidade, de avaliar a informação, não a pessoa. Você pega a informação que a pessoa está te trazendo, avalia a informação, o dado, e vê se ela é compatível ou não com o contexto, se você pode aplicar e tirar algum resultado. Lógico que assim, o respaldo, que eu dei o exemplo do Valdo, mas assim, o professor Valdo, ele tem um histórico, todo um respaldo já que a gente conhece pela forma de manifestação e produção, e a gente tem uma consideração pelo histórico e por tudo que ele produziu. Mas assim, é interessante avaliar isso aí, essa distinção, né, que a gente muitas vezes faz, a dificuldade de receber crítica, principalmente quando é alguém que a gente não dá o selo de qualidade. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, tem algumas perguntas aqui, a gente vai pedir para você ser breve, porque a gente só tem 7 minutos. Vou tentar, Rosa. Megapensenologia, página 45, quanto ao megapensene, existe arrogância discreta. Poderia expandir e exemplificar? Muito obrigado. Bom, eu me senti, dentro do meu processo de reciclagem intraconsciencial, passando um pouco por isso, dessa condição. Porque, veja, eu citei que eu tinha um processo de arrogância, e que dentro do meu grupo familiar e vários outros colegas, eles me viam como uma pessoa modesta, muitas vezes. Então, o que acontece? Nós conseguimos decodificar e demonstrar que nós somos modestos através de certos comportamentos. E para quem tem um discernimento, uma avaliação da situação, a pessoa consegue transmitir uma modéstia. E o que acontece? Tem um verbete que eu cito no final, lá na remissiologia, que é a ignorância ignorada. E se trata exatamente disso. A pessoa, às vezes, ela não sabe que ela é ignorante em alguma coisa.
E nesse caso foi muito semelhante, eu posso dizer, de que eu tinha uma crença, nós temos crenças que nós estabelecemos e que nós nos avaliamos e nos vemos de determinada forma. Então é isso aí que dificulta a gente enxergar, né, muitas vezes. Então por isso que a arrogância ela pode ser discreta. Assim, ó, existem pessoas que gostam de ser arrogantes e fazem publicidade por serem arrogantes. Existe isso. Existem pessoas que não sabem que são arrogantes e os outros sabem que ela é arrogante. Porque quando ela se expressa, ela se manifesta, ela acha tudo aquilo normal. Entende? Está dentro da natureza que ela delineou. E aí só que os outros estão enxergando. Agora tem ainda a questão da arrogância, que ela é tão discreta e escondidinha, que a pessoa às vezes é tímida e ela não fala, a timidez dela muitas vezes vem de uma arrogância. De orgulho, né? Ela só falaria se ela falasse o perfeito, por exemplo. Enfatologia, página 45, primeira linha. Favor esclarecer sobre a competição na condição de meio. Sim, observando a fatologia, as 3 primeiras expressões, a arrogância enquanto princípio, a competição na condição de meio e a ostentação enquanto fim. Então os elementos eles têm uma relação sinérgica importantíssima. Por isso que eu fiz questão de fazer o trinômio e não tratar de um elemento específico. Então, assim, a competição em si, é importante entender, ela não é anticosmoética. A competição, muitas vezes, faz parte até da forma como atualmente se organiza a sociedade para que se estabeleça, por exemplo, quem é que vai passar num concurso público, seja lá o que for. Ou vestibular para uma universidade, já que as vagas não são ilimitadas. A ostentação, observe bem, tem coisas que nós precisamos mostrar. Então a gente não pode se esconder e se acanhar. Então é importante ostentar. Ostentar no sentido, na acepção de expor publicamente, de apresentar às pessoas a informação, o conteúdo. Agora, a arrogância não tem jeito. A arrogância é anticosmoética. Entende? Então, assim, para o arrogante, ele tem que competir para ele poder provar que ele é melhor. A competição faz parte da necessidade natural da pessoa se apresentar por cima, acima ou além de alguém. Bem, em sinergismologia, página 46, segunda linha, por gentileza, explanar o sinergismo, motivação egóica, estratégia instintiva e objetivo final. Fútil. E aqui está final. É porque eu não olhei aqui. É fútil, né? Fútil, isso. Então, desculpa que eu não consegui encontrar a linha ainda. Então, sinergismologia é o último sinergismo na página 46. Eu vou ler como ele está aqui. Sinergismo, motivação egóica, estratégia instintiva e objetivo fútil. Tá certo, é fútil. Sim. Então, achou? É o último esse mecanismo que nós estamos falando, então ele cabe bem aqui. Então, assim, a motivação egóica dentro do egocentrismo, da necessidade de atender os interesses pessoais em detrimento do grupo, né, da interassistencialidade. A estratégia instintiva quer dizer o mecanismo de defesa do ego, ou seja, o comportamento que a consciência às vezes nem consegue ter noção clara de que ela pratica. Eu citei o caso agora há pouco da pessoa que é arrogante, mas ela mesma não se conhece como tal. Mas as pessoas conseguem perceber o comportamento arrogante dela. Então, muitas vezes, a condição é tão instintiva, é tão automática, a defesa do ego é tão intuitiva, rápida, que ela não consegue ter a percepção clara de que ela está fazendo. E o objetivo fútil, né? A finalidade do trinômio é sempre ostentar alguma coisa. Mesmo até, às vezes, eu acho um alerta, né, a questão da assistência, né? A pessoa, às vezes, quer fazer assistência num certo patamar para poder ficar no patamar de alguém. Então, aí tem que se questionar, mas o que você quer primeiro? Você quer fazer assistência ou você quer atingir o tal patamar? Então, esse discernimento, que às vezes as coisas ficam meio misturadas dentro da consciência, né? Esse autodiscernimento é importante. 1 minuto e meio para você responder. Interaciologia, página 47, final da primeira linha. Pode exemplificar a interação, a argumentação aparentemente racional e monoideísmo?
Nossa, É um desafio. Você quer o quê? É um prato cheio, né, Rosa? Pois é, gente. O monoideísmo, ele, assim, ó, quando você consegue se convencer de um argumento e você mantém aquele argumento continuamente como justificativa do seu comportamento. Então, assim, no caso do diálogo que eu estava citando com a minha mãe, né? Não, mas eu tenho que ajudá-la. Mas se eu ficar nessa questão assim, não, eu tenho que continuar contra-argumentando com ela até conseguir ajudá-la. E aí, tá, mas e o resultado? Houve mudança? Assistiu? A pessoa entendeu o que você queria dizer? Você percebeu alguma mudança no padrão de energia durante o processo? Ou continua tudo batendo no mesmo ponto? Então, assim, existe um monoideísmo, a pessoa pensa da mesma forma e chega sempre ao mesmo resultado, que não é bom, né? E, dessa forma, ela tem um raciocínio aparentemente coerente, né? Mas só aparentemente. Os resultados demonstram que não. Cleverson, parabéns pela sua defesa, parabéns pelo verbete. Nosso tempo já acabou, a gente continuaria aqui discutindo esse tema, que está bem rico aqui, mas o tempo é inexorável mesmo. A gente aguarda outros verbetes seus, tá? Para você vir aqui, para discutir com a gente aqui. A gente agradece a presença de todos vocês, a discussão que vocês movimentaram aqui, o debate, a energia que vocês mandaram aqui para a gente, né, para fomentar ainda mais a nossa discussão aqui, sem arrogância nenhuma, sem competição nenhuma, né, e sem ostentação nenhuma. Nós agradecemos a todos os teletertulianos que nos enviaram as perguntas, né? Aguardamos todos vocês, tertulianos e teletertulianos, nos próximos debates aqui, nesse mesmo horário, nas tertúlias diárias. E passamos, então, para as nossas divulgações. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Hoje teremos um recado com Mara, falando sobre o curso Praxis Parapsíquica Interassistencial. Boa tarde a todos. A ACIP, em parceria com o IPC do Rio de Janeiro, convida a participarem do curso Praxis Parapsíquica Interassistencial, que acontecerá de 29 a 31 de agosto, no campus de pesquisa IPC Saquarema, no Rio de Janeiro. É um curso de campo, sem pré-requisitos, com o professor Epicom Mário Oliveira. O curso propicia a imersão em campo energético otimizado para a experimentação da assistência parapsíquica. Objetiva favorecer a lucidez quanto aos ganhos evolutivos da postura de assistente cosmoético, a identificação do amparo extrafísico na ortointenção assistencial, a ampliação da confiança nos autopotenciais de ajuda. Inscrições e informações pelo telefone 21 35 53 7574 e também pelo e-mail riodejaneiro@ipc.org. As vagas são limitadas. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Auto para Banho Confirmatório, especialidade para banhologia, com a verbetógrafa Malo Balona. Esperamos vocês.